everyone, welcome again. Bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 3.1. Então, bora lá para a tela? Olha aí nossa aula 3.1 de inglês com a professora Patrícia Recher. Prazer em estar falando aqui para vocês nesse momento. Temos o título da nossa aula 3.1 desta forma. É uma pergunta. E essa pergunta te convida a responder uma coisa que nem todo mundo gosta de responder não, mas eu não tenho problema. Mentira, talvez um pouquinho. How old are you? How old are you? Vai ser a pergunta que vai nortear a nossa aula hoje. E aí nós vamos falar sobre o quê? Vocabulário relacionado à idade. Então acho que vocês já imaginam que pergunta, aliás, o que significa essa pergunta. Também vamos falar sobre números cardinais de 0 a 50, bem facinho. Vamos lá? Toda aula tem uma habilidade. A habilidade de hoje é localizar, interpretar e construir informações, fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Na 2 também vamos elaborar perguntas e respostas com vocabulário e ou gramática em contextos específicos. E o contexto da aula de hoje é sobre o que, teacher? Olha aí para a tela, nós temos a pergunta again, de novo aparecendo essa pergunta how old are you? E nós temos também algumas velas aí, um birthday cake, um bolo de aniversário e um cartão de aniversário com aquela famosa frase que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu em algum momento da vida. A palavra, aliás, a frase Happy Birthday to you. Tenho certeza que em algum momento, talvez, não sei se todos, mas alguns de vocês já cantaram a parabéns a você em inglês, né? Happy birthday to you. Tá bom, teacher, parou. Então, a nossa aula de hoje é sobre isso. Você vai aprender a perguntar a idade de alguém e a responder a sua idade. How old are you, student? Quantos anos você tem? Eu gostaria de saber, imagino que no primeiro ano os alunos tenham entre 14, 15, 16 anos, né? Ou então todos já tenham 15, né? Porque é o certinho, mas enfim, não é certo, não é errado, né? O importante é estar estudando. Então vamos lá, antes uma curiosidade para vocês que eu trouxe sobre o país South Korea, o país Coreia do Sul. Olha aí, how old are you in South Korea? Olha essa curiosidade aqui. Vocês sabiam que when you arrive in Korea, you age a year or two? Ou seja, quando você chega na Coreia, você aumenta a idade em 2. Você tem 2 anos a mais do que você já tem. Ou seja, né, não me leve para a Coreia nunca, porque eu vou permanecer com a minha idade. Não adianta, você tem que falar a idade correta. Imagina se fosse para diminuir, a gente aceitava, né? Mas aumentar, não. Aí nós temos aí, ó, the method has its origins in China before spreading to different parts of Asia. But today, South Korea is the only country where everyone still uses it. Ou seja, para quem não entendeu, olha só, o método teve origem na China antes de se espalhar por diversas partes da Ásia, mas hoje a Coreia do Sul é a única, gaiata, é o único país que usa essa questão de aumentar a idade em 2. Agora vamos entender um pouco mais como isso acontece? Olha aí, ó. It's sometimes, deixa eu só pegar minha canetinha aqui primeiro. Opa, marca texto, pode ser marca texto. It's sometimes referred to as lunar age, nominal age, or East Asian age reckoning, but in Korea, it's just called Korean age. Gente, esse tipo de ideia, porque é uma ideia assim que realmente eu não consigo entender a pessoa querer aumentar 2 anos, mas tudo bem. Às vezes é referida como idade lunar, idade nominal ou idade do leste asiático, mas na Coreia é apenas chamada de idade coreana. Então lá na Coreia eu tenho, daqui a pouco eu falo a minha idade. Olha aí, ó. A person's Korean age goes up a year on New Year's Day, not on his or her birthday. So when a baby is born on December 31,
he or she actually turns to the very next day. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Lá na Coreia funciona diferente. A pessoa, né, a idade da pessoa coreana, ela aumenta, goes up a year on New Year's Day. Ou seja, não aumenta no dia do seu aniversário, aumenta no dia do quê? Do ano novo. Então, não acontece esse aumento de idade no seu aniversário, no aniversário da pessoa, né, dele ou dela. Então, quando um bebê ele nasce em 31 de dezembro, por exemplo, que é a véspera do ano novo, né, do New Year's Day, he or she actually turns to the very next day, ou seja, ele ou ela, o bebê, que pode ser um baby menino ou um baby menina, torna a idade dela, aliás, actually turns to the very next day, ou seja, o bebê faz 2 anos no próximo dia, ou seja, o bebê acabou de nascer, mas ele já tem 2 anos. Né? Isso se chama cultura. Eu brinquei aqui que ai gente, como é que pode, tudo mais, mas na verdade isso é só um comentário de brincadeira, sem maldade, porque na verdade cultura a gente tem que respeitar, né? Então é uma cultura lá deles, é uma coisa que a gente não está acostumado, mas isso é extremamente comum lá, tudo bem? Então, depois dessa nossa curiosidade, vamos para a nossa aula de falar sobre idade. Temos aqui um birthday cake, um bolo de... Nossa, tá me dando fome esse bolo. Mentira, um bolo de aniversário e temos uma pergunta. A pergunta é a seguinte: How old is Louise? O que mudou essa pergunta aqui para a nossa pergunta lá no título da aula? O que mudou foram 2 coisas. Percebam, eu estou usando agora um verbo to be diferente, porque você já sabe que essa palavra é um verbo to be. E eu estou usando sujeito diferente. Agora estou falando de uma pessoa, mulher, ou garota, menina, enfim, a Louise, que representa o pronome pessoal she. Eu quero saber how old is Louise? Eu posso contar as velhinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a resposta para esta pergunta é Louise is 7. Não somente, mas também como she is 7 years old. Agora presta atenção em uma coisa. Essa estrutura de pergunta usando how old, se você for querer tentar essa estrutura aqui, ó, how old, se você for querer tentar traduzir ao pé da letra, não vai dar certo. Porque você vai traduzir essa palavra how, que é um pronome interrogativo, que significa como, quão, e a palavra old, que significa, é um adjetivo que significa velho, velha, enfim. Então seria quão velho é Luiz. E a gente não fala assim, né? A gente fala quantos anos você tem. Aí você diz, ou quantos anos a Louise tem nesse caso, ou qual é a idade da Louise. Mas vamos supor que a gente fale usando quantos anos ela tem, usando essa palavra tem, o verbo ter em português. Em inglês, a gente não vai usar o verbo ter para falar de idade. A gente vai usar o verbo to be, que vocês sabem que tem 2 traduções para o português, e a tradução é ser e estar. Aí tu me perguntas, fala, teacher, então eu vou traduzir para ser e estar aqui, então vai ser Luiz está 7, Luiz é 7? Não. Não, então por isso que nem sempre você vai tentar comparar português com inglês, tá? Por isso que pode dar uma confusão. Lembre-se, para falar de idade, a gente usa o verbo to be, mesmo a tradução não sendo ser e estar, ok? Ficou isso na memória? Tranquilo, vamos passar. Louise is 7. She is 7 years old. A diferença dessas 2 respostas é a seguinte: aqui eu usei a palavra Louise como sujeito, aqui eu usei a palavra she como sujeito. Eu tenho a opção de usar as 2. E a outra diferença é que o quê? Esse years old. Na verdade, esse 7 aqui foi só mesmo para mostrar para vocês que logo embaixo eu ia colocar ele por extenso. Aqui é o numeral 7, mas ele escrito fica assim, 7, certo? Então, she is 7 years old, você sempre vai falar years old para falar de idade. Você pode falar apenas assim, Louise is 7, parou, tá certo. Agora, se você colocar years, você vai ter que colocar years old. A palavra years mais a palavra old. Não pode parar a palavra years. Acabou aqui, não quero colocar o old, não. Não pode acontecer isso.
tudo bem? Ou você fala she's 7, parou? Ou she's 7 years old, tudo bem? Então vamos seguir? Agora eu quero saber da Camille, ou Camille, enfim. Eita, agora a Camille tem um pouquinho mais de idade, né, do que a Luiz. How old is Camille? Então vamos contar as velhinhas aqui? Camille tem quantos anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tô contando rápido, mas a gente vai chegar nessa aula de números ainda, tá? Relaxa. 13. A Camille é uma adolescente. Camille is 13. Também você pode falar she's 13 years old. She's 13 years old. Eu tô falando esse teen, dando essa ênfase, porque vocês vão entender já já o porquê dessa minha ênfase na palavra teen no final. Muito bem? Seguindo, agora nós temos a Annie. A Annie, ela tem agora 16. Lá nos Estados Unidos, eles têm esse costume de comemorar de uma forma mais enérgica o aniversário de uma adolescente nos 16 anos. Aqui no Brasil, a nossa cultura é dos 15, né? Que tem as debutantes e tudo mais. Lá é chamado de Sweet 16, que é meus doces 16 anos, né? Coisa fofa, né, gente? Já foi, já tive 16, não tenho mais. She's 16. 16, a idade da Annie, 16, ou she's 16 years old. Ou também Annie e 16 years old. Eu posso colocar a palavra Annie aqui sem problema nenhum, tá? Eu vou repetir mesmo para mostrar para vocês que pode colocar a palavra Annie aqui no lugar de she tranquilamente, tá? Porque ela representa a palavra she. Tudo bem? Vamos seguir? Agora eu já mudei de figura. Estou agora com boy, com garoto, e ele se chama Jacob. How old is Jacob? Aí nós temos aqui essa imagem de celebração, aí dizendo aqui, let's celebrate, vamos celebrar. A celebrar o quê? A idade do Jacob, que deve ser uma idade muito bonita para celebrar, né? Então vamos lá, qual é a idade do Jacob? How old is Jacob? I don't know, vamos saber? Jacob is 18. Jacob is 18, que aqui é a nossa idade, onde o adolescente, porque 18 anos ainda é adolescente, mas o adolescente ele já se torna maior de idade, né? Lá nos Estados Unidos não. A situação lá é bem diferente, a maioridade lá é aos 21. Demora um cadinho mais. Jacob is 18 e aqui Jacob is 18 years old. Percebam que no primeiro exemplo, tá? Eu coloco o meu numeral e embaixo eu mostro para vocês como ele escreve, certo? Porque só olhando o numeral eu não vou saber como é que ele escreve e como é que se fala também, né? 18 é como eu escrevo, aliás, como eu escrevo o meu número 18, 18 é como eu falo o meu número 18. Tudo bem? Vamos seguir? Agora eu quero saber sobre another person, outra pessoa, e dessa vez é a vez do Peter. O Peter, quero saber a idade do Peter, que já apareceu aqui, tá logo de cara. How old are you, Peter? Agora a pergunta é diferente. A pergunta tá igualzinha lá no título da nossa aula, porque eu estou falando com o Peter diretamente. Então, sou eu, primeira pessoa, falando com o Peter. Eu quero saber a idade dele. Eu estou perguntando para ele, diretamente para ele. How old are you, Peter? Quantos anos você tem, Peter? E ele responde, I'm 17. I'm 17. Ou I'm 17 years old. 17 years old. Aqui, perceba que eu também coloquei para mostrar para vocês aqui tanto o numeral quanto ele por extenso. Tanto faz, tá? Aí eu também posso responder usando o meu I am. Lembra? O I am, ele não está contraído. Aqui é a contração desses dois, tudo bem? I am 17 years old. Eu tenho 17 anos de idade. Olha aí. A pergunta How old are you funciona da seguinte forma para a gente responder. Como eu falei para vocês, aqui vou repetir,
Mais uma vez, nós temos aí, ó, para a resposta de how old are you? Para você, você responde I am. Sempre I am, I am, I am. E aí você vai colocar o seu número, ou falar o número, verbaliza o número, ou o número mais o years old, tá? Se você estiver cansado, só usa o número. Se quiser completar, complete com years old, mas nunca só uma dessas palavras, tá? Nunca I am tananã years. Ou I am tananã, que é o número, e a palavra old. Não faça isso, tá? Tem que ser os dois juntos. Muito bem. Olha aí. Chegamos agora na parte dos cardinal numbers. Os números cardinais. Nós temos aqui de 0 a 50, né? É muito fácil, gente. Eu tenho certeza que vocês já tiveram esse conhecimento uma hora ou outra, mas talvez não esteja tão fresquinho na memória de vocês. É sempre bom, como eu falei para vocês, visitar o conhecimento, né? Vamos aprender a contar, então? Olha lá. Eu vou já passando aqui de um por um. Vou passar para depois fazer a leitura para vocês. Beleza, olha aí, ó. Primeiro nós temos o mais difícil de todos, que é o 0, né? Claro que não é o mais fácil, porque ele é um cognato, se escreve igual. Então, nós falamos diferente também, né? Não é também assim tão fácil. Se escreve igual, mas se fala diferente, porque agora a gente está falando inglês. Então, não vamos falar 0, vamos falar zero. Zero. Pode repetir comigo e pode botar para quebrar no R de vocês, né? Zero. Zero, ok? Embaixo, one, significa isso aqui, não vou nem falar em português. Two, que significa three. E esse é o meu favorito, de 1 a 5, que significa isso aqui. Porque, olha só, gente, eu falei que ele é meu favorito. Porque ele tem um dos sons mais temidos da língua inglesa, que eu falei pra vocês numas aulas aí atrás, que é o som do TH. Esse som do TH, ele é temido demais. É aquele som que você tem que colocar a língua entre os dentes para falar corretamente. Então, se você falar assim, ó, ouve bem aí, se você falar three, 0, 1, 2, 3, bem, não está com uma pronúncia correta exatamente. Eles vão te entender, obviamente, mas não é a pronúncia esperada. Porque a palavra tree, que eu acabei de falar, é essa aqui, ó. E deixa eu só escrever mais bonitinho, né? Custa nada, uma letra mais legível. A palavra tree é essa aqui e ela significa isso aqui, ó. Gente, era pra ser uma árvore, tá? Enfim. Tree significa árvore. É diferente da palavra three. O som muda. Vocês podem não perceber, mas ele muda. Então, olha só, veja essa diferença aí. Eu vou falar primeiro a palavra 3, depois eu vou falar a palavra árvore. Tudo bem? Olha aí, ó. Vou fazer o contrário. Primeiro a palavra árvore, depois a palavra 3. Perceba se vocês notam a diferença. Tree, three. Tree, three. Tree, three. Tem esse TH bem evidente aí. Three. Vai no seu espelho, tenta treinar isso lá na sua casa, no espelho da sua casa. Eu fazia isso quando estava estudando, me olhava no espelho e colocava a língua entre os dentes e ficava falando a palavra loucamente até pegar, tá? Então é three. Passamos agora do 3, vamos para qual? 4. 4, que significa isso aqui. Próxima. 5. Muito bem. Vamos seguir? Devagar, né? Mas vamos lá. Estamos chegando. Vai até o 10 aqui. E agora? 6. Que significa o quê? 7. 8. Vou contar uma breve historiazinha sobre essa palavra 8 aqui. Quando eu estava estudando inglês, eu comecei com os meus 9 anos de idade. Quando eu estava estudando, eu não conseguia lembrar como escrevia a palavra 8 em inglês. Eu sabia falar, que é fácil, 8.
Mas na hora de escrever eu falava, gente, como é que escreve essa palavra? Não tem como escrever como a gente fala, né? Aí eu fazia o quê para decorar a palavra eight? Eu ficava assim, EIGHT. EIGHT, para eu sempre lembrar como é que se escrevia, porque eu sempre errava a palavra 8. Na verdade, nem chegava a errar, eu não conseguia escrever no início. Então, ó, se tiver dificuldade de escrever essa palavra, porque ela é bem diferente de como a gente fala, né? Eight. Eight, você não imagina que tenha um G, um HT no final, talvez um T. Então, faça isso, essa dica que eu dei para vocês. Próxima. Nine. Nine. O que significa isso? Ten. Ten. O que significa isso? Então, vimos até 10. Fechou. Vamos seguir? Agora nós temos a idade dos pré-adolescentes, né? Dos pré-adolescentes, que é de 11 a 12. A partir dos 13 já é adolescente. Então, vamos lá. 11, 12. Como é que eu falo em inglês? 11, teacher. 11. 11. E ficou muito conhecido esse número aí por conta de uma personagem de uma série chamada Stranger Things. Quase que não sai. Eu não assisto a série, mas eu fiquei sabendo que uma personagem lá se chama Eleven, que significa 11. 11. Repitam. 11. Next. Próxima. 12. 12. É o número 12. Aí você saiu dessa fase aí da pré-adolescência, que vai até o 12, e você chega na adolescência que você vai ter o seu 13. 13. Presta atenção nesse meu teen no final. Eu vou explicar por que aparece essa palavra teen no final de todos os números até o 19, que é onde você é adolescente. Dos 13 ao 19 vai aparecer em todas essa palavra teen aqui. E tirando o número 13 e o número 15, que nós vamos ver daqui a pouco, né, o 15 em diante, tirando os dois, do 14 até o 19, exceto o 13 e o 15, é só você pegar o início dos números, né? 4, 6, 7, 9, e você vai adicionar essa palavra teen no final. Quer entender mais sobre isso? Vamos seguir então, que vocês vão ver o que eu tô falando. Olha aí. 14, 14. Perceberam aí uma coisa que eu acabei de falar? A palavra 14 ela é formada por duas. For, de 4, e teen, que eu já vou dizer o que significa. Então, é bem fácil, né? Escrever 14 é só lembrar de como se escreve 4, colocou o teen no final, juntou 14. 14, certo? Próxima. 15, veio pulando 15. Aí, ó, 15 é o qual? 15. 15. Aí você percebe que você não vai fazer como você fez no 14, né? Você não vai colocar a palavra 5 aqui e escrever 15. Na verdade, tenho certeza que algumas pessoas já tentaram fazer isso, mas não. É 15. 15. Não vai ter ajuda do 5, não, que significa 5, tá? Então esqueça que isso não vai acontecer entre o 13 e o 15, tá? Mas entre o 14 e o restante até o 19, sim. Próximo. Olha aí, ó. Temos agora 4 e eu vou mostrar pra vocês a mesma questão que aconteceu no número 14. Presta atenção. 16. Meu amigo tá indo devagar. 16. Percebam, eu coloquei apenas o... Vou pegar minha canetinha aqui. Coloquei apenas a palavra sex e juntei com a palavra teen. A mesma coisa que aconteceu com o quê? Com o 7. 17. 18. 19, 17, 18, 19. Agora explica logo, teacher, por que essa palavra teen repete em todas elas? Do 13 ao 19 nós vamos ter o teen. A palavra teen, ela significa teenager, que significa adolescente. Então, quando uma das palavras que é usado para adolescente, não é a única, tá, gente? Tem sinônimos também. Então, ó, significa, então, que dos 13 ao 19 você é adolescente, então muito fácil. Não se esqueça da palavra teen, mas a gente fala assim, ó. Teen, teen, tá? Não vai falar teen. Por quê? Porque se você falar 60, 70, aí você não vai estar mais falando 16, 17, você estará falando agora
usando outro numeral, que é esse aqui, ó. Helpful tips. Será que é o que eu acabei de falar? Eu acabei de falar, gente, eu fui muito apressada. Tinha aqui uma dica e eu já fui falando antes, mas olha aí, ó. Repetindo o que eu falei, os numerais de 3 a 19 terminam em T, a abreviação de teenager, que significa adolescente e representa a faixa etária de jovens entre 13 e 19 anos, que eu falei ali para vocês. Vamos aprender um pouco mais, seguir. Temos agora o 20. Eu tô na casa dos 20, tá, gente? Mentira, eu tô não. Eu vou falar a minha idade daqui a pouco. Temos 20. E aí nós vamos aprender a falar 20 e poucos até o 29. Como é que eu falo 20 em inglês? É assim. Se escreve assim. E como é que eu vou pronunciar essa palavra? 20 ou 20. Eu posso tanto falar 20 ou 20 como se esse meu T não existisse. Como se ele fosse engolido. 20. Eu gosto de falar 20. Eu prefiro. É uma coisa pessoal. Você sabe, você que escolhe como você quer falar. Só não vai falar 20, né? Porque aí já essa palavra não existe. Aí você presta atenção no seguinte. Percebo que se eu falar, opa, a gente ficou doido aqui. Se eu falar 20, né? Vai lembrar lá as idades dos 13 a 19 anos. Agora, se eu falo 20, ok, correto. Por isso que lá naquelas idades eu não posso falar 30, 40, sem fazer essa... sem colocar muita pressão, não é nem a palavra pressão, mas pressão, vamos colocar aí, pressão na palavra teen, adolescente. Eu tenho que falar 13, 14, 15, ok? Porque senão se confunde com os outros numerais. Tudo bem? Aí já pensou, você fala que quer 13 coisas, que você quer encomendar 13 alguma coisa aí, 13 bolos. Ai, meu Deus, eu não consegui dar um exemplo. 13 bolos. Aí você fala assim, eu quero 30 bolos. A pessoa vai pensar que você pediu 30, ao invés de 13, tá entendendo? Então, pode ter problema de comunicação. Então, vamos lá. Como nós falamos 21, 22, 23, 24, 25, and so on, e assim por diante. Muito simples. Você vai usar a sua palavra 20 e logo em seguida você vai usar a palavra 1, 2, 3, que é 1, 2, 3 e assim por diante, que você acabou de aprender comigo. Que nem no português. 20, aí 21, 22, 23, a mesma coisa, tá? Então vamos lá. 21, 22. Repitam comigo, tá bom? Não me deixe falando sozinha. 23, 23, 3, 3, 24, 25. Saudade dos meus 25, meu Deus. Aí vamos passando. Mas aí não tem o resto, mas é muito simples. 25, aí o restante, teacher, eu vou falar aqui. 26, 27, 28, 29, 29. Falei benzinho para vocês entenderem. Vai até o 29. Aqui só dei até o 25, mas vocês sabem como é que faria o resto. Tá? E agora? 30. Ai, meu Deus. 30. 30. Do mesmo jeito lá, eu não vou usar a palavra 3 para falar de 30, da mesma forma como eu não uso para falar de 13. Tá? Então, eu vou usar aquele de 13, mas nesse caso agora vai ser com TY no final. 30. 30. Tá bom? 30. 30. Next. Aí nós temos aí a continuação do 30, né? 31, 32, and so on, e assim por diante. Então vai ficar 31. Repita comigo. 31. 32. 30. Eita, esse aqui eu acho muito engraçado, porque esse aqui você vai ter que fazer o TH 2 vezes. Até eu às vezes me confundo, gente, confesso. Porque a gente não tem esse sonho no português de colocar a língua entre os dentes, a gente pode mesmo se confundir. Mas não se cobre muito, se você não souber fazer isso agora, vá treinando, a prática leva à perfeição. 33. Não fale rápido, porque, né, rapidez vai ser... Eu que falo muito rápido, a teacher fala rápido, eu sei, peço desculpas, mas aqui eu dou uma pausa, ó. 33. 33.
34. 34. Ou 35. Eu também posso falar 30. Tem problema não, mas eu gosto de falar 30. 35. 35. Aí começa o restante, né? 36, 37, 38, 39, que é o 39, até a gente chegar ao 40 e para finalizar o 50. Que em inglês, como é que eu falo 40? Né? É a mesma coisa lá do 14. Entretanto, nem tanto. Porque lá você usa o 14, a palavra 4, né? Aqui já você não vai usar mais aquele for de 4. Aqui vai ser parecido, mas não é igual. Olha aí, ó. 40. 40. 14. Oh, 40. Eu tô querendo comparar com 14. Olha aí, ó. 40 e 14. Perceba a diferença da pronúncia. 40, 40. 14, 14. Viu a diferença? 50, 50. 50, 50. 15, 15, tá? Há uma diferença. E aí, teacher, como é que eu falo 41, 42, 43 e assim por diante? Da mesma forma lá dos outros exemplos do 20 e do 30. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, que é 49, até chegar ao 50. Aí, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, que é 57, aí falta 2. 58, 59, aí acabou. Acabou assim que eu falo aqui, por enquanto, né? 59, tudo bem? Vamos seguir? Chegou o momento de praticar. Let's practice. Colocar tudo que a gente aprendeu numa praticazinha aqui bem simples antes dos exercícios. Olha aí, ó. Number Sense Activity. Aí que nós estamos misturando, fazendo um mix de inglês com matemática. Eu tenho problemas com matemática, gente. Realmente, eu não sou de exatas de forma alguma, mas vocês vão me ajudar. Nós temos aí na letra A uma sequência de números. E vocês vão adivinhar. You're gonna guess. Vocês vão adivinhar. What is the next number? Qual é o próximo número? Então, se nós começamos com o número 0, logo em seguida 2, logo em seguida 4 e logo em seguida 6, qual seria o next number? Próximo número é 8. E logo em seguida é 10, porque aqui está sendo de 2 em 2, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10. E só números pares aqui. Só números even, pares, tudo bem? E na letra B, perceba que nós temos números ímpares aí. Qual seria essa sequência aí? Vamos lá. Number 1, number 3, 5, 7, 9, 11. E aí? What is the next number? Qual é o próximo número? 13, logo em seguida 15. Então, só não colocamos aqui o 2, o 4. 2 não, vamos falar em português, né? O 2 que ficaria aqui. Opa, teacher, caneta. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh, 11 não. 10, aí vem o 12 aqui, que é o 12, e por diante, né? Letra C, letter C. A sequência é a seguinte: 0, 5, 10, 15, 20, 25. E aí, gente, essa aí já tá um pouquinho a mais, né? Pulamos mais números. Vocês sabem, what is the next number? Qual é o próximo número? Eu já sei qual é, essa aí pra mim já tá mais fácil. Na verdade, todas estão, mas às vezes eu me confundo quando vejo muito número assim. Olha aí, ó. Próximo é 30. E logo em seguida, 35. Porque aí nós estamos fazendo de 5 em 5, né? Muito maior. Letra D. Letra D só tem dois números. O número 10 e o número... Eita, quase não sai. O número 30. 30. Qual seria o próximo número para ficar mesmo corretinho aí nessa sequência matemática? Vamos lá? 50. Então é de quê? Né?
20 em 20 seria, né? 10, ou 10, não, de 10 em 10. Olha aí o professor falando besteira. Ou de 20 em 20, enfim. Anyway, tanto faz. O importante é que vocês aprenderam a escrever as palavras em inglês e falar elas, os ordinal numbers, os números ordinais, aliás, cardinal numbers, os números cardinais. Isso que é importante na nossa aula. Agora nós temos uma outra forma de praticar com a seguinte questão. Nós temos aí, misturando o que a gente já aprendeu sobre os countries, né? E nós temos essas pessoas, essas peoples que estão assim, segurando a flag delas. E aí nós temos essas informações que são as seguintes. Aqui, Turkey, 18. Então, essa moça da Turquia, ela tem 18. Germany, 15. Esse rapaz não vou falar a tradução, ou eu falo. Aqui a gente já viu essa palavra na outra aula, eu não vou traduzir não, essa aqui que a gente não viu. France, essa pessoa da França, ela tem quantos... Eu traduzindo de novo, meu Deus do céu. France, ela tem quantos anos? 16, né? O rapaz, na verdade, ele tem 16. Great Britain, 17. Que país é esse, Great Britain? Essa aqui eu acho que não apareceu na nossa aula, então eu vou traduzir. É a Grã-Bretanha, né? 17, essa moça. E Brasil? Brasil, não preciso traduzir, né? Esse rapaz tem 19. Então vamos seguir lá o que eles querem que a gente faça com essas informações. Olha aí, pergunta é: How old is the French boy? How old is the French boy? Qual é a idade do rapaz francês? Perceba que aqui a informação é France, mas aqui ele está perguntando com o adjetivo pátrio. French, aí você tem que saber, olha, tem que lembrar que French, ele é relacionado ao país, ao country France, que está bem aqui, que eu já sublinhei para vocês. A idade dele é 16, então como é que vamos falar isso em inglês? Olha aí, ó, he is 16 years old. Por que eu respondi desse jeito? Porque eu aprendi que para responder, para falar de idade, eu vou usar o verbo to be. E antes, obviamente, eu vou usar o meu pronome ou nome próprio da pessoa. Como nós não sabemos, poderíamos chamar ele de French boy, garoto francês, ou apenas usando o pronome pessoal ele. Então, he is 16 years old, ele tem 16 anos de idade. Também poderia falar the French boy, vou colocar aqui, ó, the French boy is 16 years old, no lugar de he. Por quê? Porque o garoto francês é a mesma coisa que ele. E a pergunta foi justamente sobre ele aqui. O sujeito é esse aqui, French boy. Que também poderia ser how old is he? Que é o French boy, beleza? Na 2, how old is the girl from Turkey? Quantos anos tem a garota da Turquia? Vamos voltar lá só pra gente lembrar a qualidade dela mesmo. Ela tem 18. E a minha resposta? She is 18 years old. Eu poderia também só falar she is 18. Tô cansada, não tô afim de falar a palavra years old. Poderia falar só até aqui, de boa. E também poderia usar o sujeito the girl from Turkey. Caramba, teacher, mas esse sujeito tá muito grande. Mas é o sujeito aqui dessa pergunta, ó. Também poderia colocar ele na minha resposta, mas aí a gente quer facilitar, então só colocou o she. She representa isso aqui, a garota da Turquia. The girl from Turkey. Beleza? Vamos seguir? Número 3. How old is the Brazilian boy? Não vou voltar lá que eu tô com preguiça, mas olha aí, ó. Não, preguiça não, porque não era... A gente viu a idade, mas vai ficar voltando os slides o tempo inteiro, mas tá aí a resposta. He is 19 years old. Por quê? Tá lá a informação de que ele tem 19, e aí eu só fiz completar a minha resposta usando o meu sujeito, o meu verbo to be relacionado a esse pronome pessoal que eu estou usando, né? O esse usa com he. E eu usei o he porque eu tô falando de quem? The Brazilian boy, o garoto brasileiro. Então eu poderia falar the Brazilian boy is 19 years old. O garoto brasileiro tem 19 anos de idade. Ou então, he is 19 years old também. E a 4. How old is the British girl? Ou seja,
Quantos anos tem a garota britânica? E vocês tem que saber que British, né? Teriam que saber que British significa o quê? Britânica ou britânico e é relacionado ao country, aqui ó, Great Britain. Aí também porque já foram todos, né? Acho que só não foi o Germany, salvo me engano, né? Ok, aí nós temos a resposta da seguinte forma. She's 17 years old. Quem é o she? É a British girl, é a garota britânica. Então, she is 17 years old. Você também poderia falar the British girl is 17 years old também. Muito bem? Essas são as nossas referências. And that's it for today. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa nossa aula 3.1. E nos veremos agora na aula 3.2 com as Review and Exercise. Quase não sai. A huge kiss. Bye, bye.